Pais amados, busque a presença do Senhor, amados, como vocês buscassem prata, como vocês buscassem ouro. Vocês não levantam todo dia de manhã para vocês ir para o trabalho, para você conseguir o dinheiro do sustento do final do mês, para vocês conseguirem o dinheiro para vocês pagarem a sua dívida. Então, busquem ao Senhor, amados, como vocês buscassem dinheiro, como vocês buscassem prata, para ter o seu sustento mensal, diário. Busquem o Senhor, amados, enquanto vocês podem achar. Amados, escuta a voz desse inútil, desse homem inútil. Não dê ouvido do que as pessoas falam sobre você, do que a boca fala, do que o coração é cheio. Não dê ouvido o que o seu vizinho fala de você, mano. A maldição que a sua mãe te joga, a maldição que o seu pai te joga. Não dê ouvidos nem ao seu próprio coração, amados, porque ele é enganoso, ele mente e ele vai te levar para um lugar onde que você não quer estar. Busque ao Senhor, amados, com toda a força do seu coração, para você poder suportar as aflições, para você poder suportar a tentação. Porque Satanás, amados, ele é astuto. Ele tem o conhecimento da palavra sem estar lendo ela. Ele tem toda a Bíblia na mente, porque ele já viveu tudo isso. Ele já teve presente, desde antes da Bíblia ser construída e escrita. Satanás já sabe toda ela. Então ele vai usar pessoas que têm o entendimento da palavra para te trazer um conforto, amados. Quase espiritual, mas não se enganem. Todo aquele que é nascido de Deus, a própria palavra fala que ele não peca. Só que o próprio livro de João fala, amados, como eu fiz essa gravação daí de cima, porque aquele que peca, nós já temos um advogado que é Cristo, que perdoa os nossos pecados. Amado, vou fazer uma parábola aqui bem chula. Todo mundo aprendeu a andar de bicicleta, correto? Quando vocês eram crianças. Eu não soube andar de bicicleta quando era criança. Porque meus pais não tinham condições de me dar uma bicicleta. Mas é onde eu quero chegar. Todo mundo aprendeu a andar de bicicleta. E quantas quedas vocês levaram? Garanto que foi mais de 100. Até quando vocês tenham bem sucedido andando perfeitamente na bicicleta. Garanto que vocês caíram. Até o homem que está com uma moto, alguma coisa motorizada. Mas vocês não insistiram? E vocês não lapidaram? E o pensamento de vocês te livra de alguma outra queda porque vocês já sabem? Não. Então todo aquele que tem um entendimento da Escritura, ele sabe que ele pode cair. Sim. Essa é a verdadeira sabedoria, que é o temor. Se você sabe que você pode cair mais uma vez, você não pode dar brecha. A Bíblia fala que tem uma passagem na Bíblia que tinham 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. As outras 5 foram chamadas de loucas porque elas confiou no seu autoestima, subestimou Satanás e elas caíram. As 5 eram prudentes, não confiaram em si, compraram azeite a mais, para que na hora que aparecesse o noivo, elas terem bagagem para iluminar o caminho, certo? Então, amado, o azeite é o próprio Espírito Santo, o azeite é a própria palavra que você tem que se abastecer diariamente. Não ache você que você sabe tudo, porque você não sabe. Não ache você que você tenha a capacidade de julgar uma pessoa que caiu, ou um irmão que caiu, ainda que ele esteja no 5º casamento, como aquela viúva, como aquela mulher lá de Samaria estava, que Jesus falou com ela, vai lá e chama o seu marido. Eu não tenho marido, Senhor. Disseste bem, porque você já teve 5,
E até esse que está com você não te pertence. Mas o Senhor foi lá, infinitamente cheio de misericórdia. Porque a mulher tinha caído, amado. Praticamente ela tinha caído 5 vezes no mesmo pecado. E nem o Senhor mesmo condenou. Agora, quando a pessoa desce a sepultura com a sua falha, desapercebido, quando a pessoa ela falece sem... assim, instantaneamente, essa pessoa é condenada, amados, porque ela não vigiou. Mas o Senhor, amado, ele é rico em misericórdia, é infinitamente em misericórdia. Então, amados, não esperem que o Senhor vai ficar passando a mão na cabeça de vocês toda hora, porque tem um limite. A Bíblia fala que o acusador de nossas almas é o próprio diabo. Ele pode tocar na gente se o Senhor der uma permissão, amados. A maioria das enfermidades que as pessoas têm é colocada pelo inimigo, porque Deus não bota enfermidade. Tem passagens na Bíblia que fala que aquela enfermidade nasceu naquela pessoa para honrar ao Senhor. Entendeu? Mas Deus não se agrada de ver uma pessoa sofrendo. Claro que não, mas a Bíblia fala que Deus se agrada dos nossos sofrimentos na obra. Deus se agrada das suas perseguições, como um bom soldado. Mas o Senhor não quer ver um homem em cima de uma cama, amados. Mas por que ele está em cima de uma cama? Só Deus sabe. Se é para honrar o nome do Senhor, se é para glorificar o nome do Senhor, ou se é para quebrantar, para abater, porque aquela pessoa é soberba demais e ela precisa de um tratamento VIP para ela poder voltar às arestas, para ela ser domada pela luz da palavra. Mas condenar, amados, jamais. Uma pessoa ela não pode condenar a outra. Por mais que aquela pessoa está cheia de pecado, amados, porque a Bíblia fala que o Senhor ele veio para os pecadores. Mas aí no livro de Gálatas faz, então por conta disso, a gente vai continuar pecando para a graça ela sempre aumentar na nossa vida? Não, amados. Mas se há 2 anos atrás você determinou seguir a Cristo, e depois de 2 anos você caiu, quem vai te levantar não vai ser o homem, amado, porque o homem não tem poder para te levantar, mas para condenar você ele tem. Mas ele vai dar conta no dia do juízo em relação a isso, amado. Toda palavra pesada, ardia, que sai da boca de uma pessoa para com uma outra, ela vai ser julgada por isso. Nem Satanás, que queria pegar o corpo de Moisés, o anjo falou mal com o diabo. O próprio anjo falou que o Senhor te repreenda. Agora as pessoas não tendo conhecimento do que falam, julgam e condenam outras pessoas. Amados, o que é mais fácil? Você alertar aquela pessoa do que ela está fazendo com todo o amor, mansidão, carinho e doutrina, como a própria palavra fala no livro de Timóteo. Ou você condenar e largar aquela pessoa para trás. Porque o mundo faz assim, amados, ó. O mundo ele roda, cada um tem a sua oportunidade ao seu tempo. Você está me entendendo? E da maioria das pessoas que está totalmente mergulhada no pecado, a Bíblia, a própria Escritura fala que a misericórdia se aumentou em cima daquela pessoa. A misericórdia veio a mais porque ela está totalmente cega. Ela é totalmente carente da misericórdia do Senhor. Então, amados, me fez lembrar de um coleguinha de trabalho que ele mexia com o ocultismo, sacrificava uns troços para demônio, ele era macumbeiro, ele era todo tatuado, não convém falar o nome dele. Ele era todo tatuado com guia, com cabeça de bode. De tanto ele ficar ouvindo eu conversar sobre assuntos de Deus lá dentro do trabalho, ele pegou um posto para trabalhar, onde que eu sempre tirava serviço, que era na entrada do supermercado. Eu ficava sozinho ali, né? Medindo a pressão das pessoas, eu ficava dando luva, naquele tempo da Covid. E eu conversei bastante em relação a esse menino. Esse menino falou que a Bíblia é uma mentira, que foi escrita por mão de homens. Que a Bíblia não foi Deus que escreveu a Bíblia. E falou muita coisa. Eu só sei dizer que com o passar do tempo,
o semblante dele já tinha mudado, ele já não estava mais cantando música do mundo, o andar desse menino mudou e até as vestes dele mudou. Eu fiquei com vontade de perguntar alguma coisa a ele. Você se converteu? Eu estou para a igreja, alguma coisa tipo assim, mas eu não perguntei, amados, porque não era hora de perguntar. Mas eu via muita gente abraçando ele dentro do trabalho. Mas rapaz, será que esse menino foi promovido? Será que ele vai ser pai? Alguma coisa do tipo? Então minha ficha caiu, porque ele se converteu. Então, amados, a gente não deve julgar, a gente não deve condenar. O homem, ele tem que julgar segundo a reta justiça. Ele pode julgar sim, se a pessoa não quiser. Agora, todas as vezes que a pessoa pecar contra você, quantas vezes você tem que perdoar? É 5, 6, 7 ou 70 vezes 7? Procura a Bíblia e lê. Procura a Bíblia e lê. Por que eu estou falando isso? Aonde que eu quero chegar? Mas a gente está entrando em uma fase mundial onde que realmente o amor acabou, mas realmente acabou o amor. Se meu pai está pecando, se meu pai está vacilando, eu vou falar que meu pai vai para o inferno, que ele é incrédulo? Não, eu tenho que ficar até o último dia. Eu tenho que ficar no pé dele até o último dia dele em vida para ver se ele aceita. Porque que evangelho é esse? Que eu tenho o prazer de ver o sofrimento do outro. Que eu tenho o prazer de ver o falecimento do outro para me encher a boca e falar que ele foi para o inferno porque ele era ímpio. Ninguém sabe, amados. Agora, eu não vou ficar citando essa passagem que todo mundo gosta de citar ela. Não vou ficar falando dela toda hora, mas às vezes é bom você falar sobre ela. Sobre Jesus e os dois ladrões. Teve arrependimento para aquele cara? Sim, ele foi salvo? Sim. Porque era o último momento dele. Você sabe lá quantas vezes aquele homem caiu? Para ele ter certeza que Jesus estava do lado dele, ele tinha conhecimento da palavra. Quantas vezes o homem daquele não caiu e levantou? Ninguém sabe, amados. Mas uma coisa eu sei que é certa. Totalmente incrédulo ele não era, porque se ele falou que era para perdoar os pecados dele, e que quando o Senhor entrasse no seu reino, que era para lembrar dele, então ele tinha conhecimento de palavra. Entendeu? A misericórdia, amada, ela vai até o último suspiro. Se a pessoa quiser. Agora, o perdão, amados, ele não é do homem. Infelizmente, ele não é do homem. A gente pode falar que perdoou, a gente pode abrir a boca e falar que perdoou, mas fica aquela coisa trincada. Você pôr uma xícara dessa aqui, você manda ela no chão, ela vai se espatifar todinha. Você pode restaurar ela com cola? Sim, não vai ser não vai ser mais a mesma xícara, correto? Mas ela vai ter utilidade. É só você não largar ela vazar. Então, aonde eu quero chegar? Você pode estar pecado, mas você pode estar numa lamaçal de pecado. Mas se você tentar se consertar, se você pedir permissão ao Senhor e voltar atrás, você vai levar retaliação. Você vai ficar cicatrizado, você vai ficar com marcas, você vai ficar com feridas. Mas você pode ser utilizado ainda, mas se tiver uma faísca ali e cair um pouco de gasolina, amados, e você começar queimando de novo pelo Espírito Santo, você vai ser usado, amados. Com falha, com erro, sim. Por que a própria Escritura fala que você tem que sair da sua parentela? Porque ela já sabe dos pecados cometidos, amados. São elas que vão te apontar. A Bíblia não fala que seus parentes vão te apoiar no meio evangélico, não, amados. Não. Se eles estão no terceiro, quarto, quinto casamento, se eles estão bebendo e fumando, estão falando que não tem nada a ver, eles querem a mesma coisa para você, amados. Você acha que eles querem pronunciar, não, estou afastado dos caminhos do Senhor, mas você continua na bênção? Não, amado, todos eles me convidaram agora para o Natal, para beber, todos eles me convidaram agora no Réveillon para beber. Aí eu vou ser o hipócrita e falar que vocês que eu não tive vontade de ir. Só que adianta falar a verdade, tentar falar a verdade para vocês e Deus sondar. Claro que eu tive vontade de ir, amados. Entendeu? Só que uma força maior me prendeu. Passei no choro, passei sozinho, passei na aflição de espírito. Mas eu fiquei lá. Mas me deu vontade de ir, sim, porque eu estou sozinho dentro de casa, com uma solidão demoníaca. Mas eu sei de onde que eu vim, e eu sei para onde que eu quero ir. Então, amados, busquem o Senhor, amados.
como vocês buscam prato, como eu falei no início, como vocês buscam ouro, como vocês buscam benefício, como vocês buscam a concupiscência dos olhos, assim que vocês têm amor a isso, como vocês busquem isso, inverte a posição, amados. Porque o nosso tesouro, amados, ele não está aqui nessa terra. E Satanás, amados, ele é coronel, ele é estrategista de guerrilha. Satanás, amados, muita gente fala que ele está debaixo dos nossos pés. Sendo que você se vai ler a Bíblia fala que não é para você botar à prova os seus ardis, que ele é astuto. Satanás, amados, ele é soldado que abre um buraco no chão e fica oculto, camuflado. Ele abre uma trincheira e fica lá, tipo um sniper, esperando você. Hoje você se deu bem, mas amanhã ele está te esperando. Se chegar o dia de amanhã e você ver a arapuca armada e você não cair, no terceiro dia ele está te esperando. Pode passar um ano nessa, 2, 3, 4, ainda que seja 70, 100 anos, mas ele vai estar lá, te esperando. O que vai te libertar e deixar você livre da armadilha do diabo é isso aqui, ó. É a Bíblia, é a Escritura. Mas não acha você que você não vai tropeçar, porque você vai. Você vai cair, mas o Senhor, ele vai te levantar. É bem capaz de alguns dos seus inimigos até te levantar, porque a própria Escritura fala que eles vão te levantar. Mas aqueles que julgam, que alegam que estão na mesma fé, eles não vão te levantar. Sendo, amados, que a própria palavra fala que naquele grande dia, muitos daqueles que se dizem que são, vão ser envergonhados. A Bíblia fala, amados, que aquele que deixa de fazer o bem para o outro e não faz, ele peca. Você não precisa ter adultério, você não precisa estar em furto, em roubo, você não precisa ter matado. Basta você entender aquela parábola do bom samaritano lá, que tinha uma pessoa acidentada no meio da estrada e passou o pastor, e passou o discípulo, e passou o homem que tinha boa oratória, entendeu? E estava passando um homem ali que praticamente a Bíblia fala que ele não era nada religioso. Ele passou, cuidou daquela pessoa, levou no estaleiro, ó, que precisava dessa alma aí, você cuida dela que na volta eu te pago. Quem que agradou mais? Diz aí pra mim. Tem passagem na Bíblia que o homem pediu ao filho, ele tinha 2 filhos, pediu para fazer uma coisa e o filho falou, tá bom pai, vou fazer, e ele não fez. E pediu pro outro rapaz, não vou fazer não. Só depois ele se arrependeu e fez bem feito. De quem que o Senhor se agradou? Diz aí pra mim. Então, amados, para mim não existe pastor, não existe pastora. Não existe aquele que tem entendimento, não existe aquele que é letrado ou aquele que não tem entendimento. Você sabe o que eu vejo? Pessoas querendo entrar na obra, se amostrando sem chamado. E pessoas que não querem entrar, amados. E Deus capacitando e chamando e botando para fazer a obra. É igual a escolha de exército, amado. Filho, você quer servir? Não. Por quê? Porque disso. Papelado é batido e você é botado para entrar apto. Agora aquele que quer, não entra. É a mesma coisa é a mesma coisa com o Senhor, amados. Mas todo mundo que ele quer escolher essa coisa de ser capacitado, de ser guia dos cegos, levar a palavra, falar do evangelho, a própria Escritura fala que esses amados, eles ficam até felizes de início. Só que quando começa, ó, eles tiram as costas da reta e saem fora. Porque eles não têm raiz para isso. Eles não têm o chamado, eles não foram capacitados e revestidos para isso. Mas Deus endurece a quem Ele quer, e Deus amolece a quem Ele quer. Deus pega o cego da visão e aquele que acha que vê, Ele cega. O Senhor faz o que Ele quiser, amados, porque tudo é dele e para Ele. Entendeu? A palavra, amados, é lâmpada para os pés. Mas eu vou repetir.
Não adianta você ler a palavra e achar que o inimigo não te pega, porque ele te pega. Dentro das pessoas que estavam seguindo Jesus, dentro daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, Pedro deu mole. Satanás adentrou em Pedro. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque você serve como pedra de tropeço, como pedra de escândalo. E Judas também fazia parte dos discípulos, dos 12, e deu lugar a Satanás. E eles estavam de frente para o Criador, mas eles foram selecionados e escolhidos para a obra, certo? Só que Satanás já tinha adentrado na mente dos dois. Então, amados, aonde eu quero chegar? Não adianta você saber que você é letrado, que você tem conhecimento da palavra, você não vai cair, porque você vai. Mas voltando à fita de Pedro, passar o bizu de Pedro, a Bíblia fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo e as pregações dele arrebatavam 5.000 pessoas. Entendeu? As pregações de Pedro, pregações fortes. Era pregação forte. Só que Satanás usou Pedro. Só que ele caiu, amados. Quem que você acha que levantou? Foi Judas que levantou? Foi Mateus que levantou? Não foi o homem não, amados. Então, tenha compaixão pelo próximo, tenha misericórdia pelo próximo, porque a vida, amados, é um relógio. O relógio ele sobe e ele desce. É igual uma roda gigante, ela fica assim, ó, entendeu? Entre os meus pais, a minha mãe tinha conhecimento de palavra, ela andava a pé. Eu acho que quase uns 2 quilômetros e meio a pé para ela sair de casa, para ela ir para o templo religioso. Mas não, mas no último momento do meu pai dela abrir o perdão pelas falhas de papai, mamãe não perdoou. Fábio, você está amaldiçoando sua mãe? Não. Até hoje eu prego para ela: amolece seu coração, amolece seu coração, porque essa vida aqui é uma ilusão. Essa vida é um lixo. Essa vida ela não tem nada de bom para oferecer. A ciência fala, amados, que para cada uma pessoa que nasce, parece que é não sei quantos milhões ali, parece que de esperma, tentando acertar o óvulo. Eu não sou muito leigo em relação a isso aí. Mas onde eu quero chegar? Amados, você foi escolhido para vir para cá desse mundo. O Senhor te escolheu para te dar uma chance. Entre vários outros que queriam estar no seu lugar, você foi selecionado. Então, você é o próprio milagre do Senhor, amados. Se a Escritura fala que você é templo do Espírito Santo, você é semelhante ao Senhor, como é que você vai virar para o seu irmão e você vai condenar ele, amados? Sendo que a própria palavra fala para a gente não dar crédito, para a gente não esquentar muita cabeça, porque se o Senhor foi chamado de Beelzebul, o que vai ser dos discípulos? O que vai ser daqueles que o seguem? Porém, amados, não é garantido a salvação de todo mundo. O que é garantido é que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas não tem, a Bíblia não fala nada assim não. Ó. Põe a Bíblia hoje, começa lendo que a sua salvação já está garantida. Não tem essa coisa escrita, que uma vez salvo, sempre salvo. Você pode começar bem, mano. E no último dia da sua vida você dá uma reviravolta aí, sair da graça e um carro jogar você pro alto, mano. Dá tempo nem de você pedir perdão. E aí? E diz pra mim que lá no livro de Apocalipse fala que aquele que for fiel até o fim, é o fim de quê, amado? Até o fim do mundo? Não. Até o último dia da sua vida, amado. Até o último dia da sua vida. Então, amado, leia as Escrituras. Tenha compaixão do seu irmão que está em falha. Se você tem conhecimento de palavra, abra sua boca para que a pessoa que está caída ela possa se levantar. Seja luz, amados. Seja luz. Eu estou com o livro de 2 Timóteo aqui, eu vou falar o capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E é o que de mim,
entre muitas testemunhas ouviste, confiado aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Vou ler essa passagem de novo. E se alguém que está em guerra não é coroado, senão militar legitimamente. Tem que ser legítimo, mano. Tem que ser soldado. Soldado ele cai, soldado ele se machuca, ele vai para o centro de recuperação e depois ele joga apto de novo para a guerra, porque ele tem conhecimento. Porque ele tem tática de guerra. É só ele se recuperar e ele volta. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro o trabalho, e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-nos diante do Senhor. Mas não tem muito o que falar. Eu não tenho sabedoria, não tenho discernimento. Eu já li a Bíblia por várias vezes, não entrava nada, não captava nada. Mas uma vez que você fala para o Senhor, Senhor, estou em pecado, estou em falha, quero ser um novo homem, quero ser uma nova criatura e quero ser útil. Eu não quero perder meu tempo com as coisas dessa vida. A Bíblia fala, amado, que aquele que é casado, ele se preocupa com as coisas dessa vida para agradar a esposa. E aquele que está na seara para trabalho do Senhor, o pensamento dele está em agradar o Senhor, mano. Entendeu? Mas pode ficar despreocupado que você vai falhar, o soldado. Você vai cair, você vai se machucar. Tem soldado que ele cai no campo de batalha e ele não dá nem um tiro, mano. Ele já leva logo um tiro na cabeça. Mas se ele foi alistado e se ele caiu, resgatado, ele foi para a glória. Entendeu? O que importa é você estar no campo. É melhor, amados, você esperar uma misericórdia do Senhor, estando a trabalho dele em falha, e que você não está fazendo nada e achando que está salvo. Porque a própria palavra fala o ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide. 2 Timóteo capítulo 4. Pregues em tempo e fora de tempo. Agora eu estou na 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segues a justiça, a piedade, a fé e o amor, paciência e mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas essas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante a Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guarde esses mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até aí, vou fechar, vou editar lá dentro. Estou olhando essas partes do livro de João, que eu vou tentar sair para tentar falar do livro de João hoje. Mas é isso aí, amados. Fique com Deus. Deus te abençoe.